Olá, sejam muito bem-vindos ao PhD Buddies. Eu sou o Luís Coimbra, sou estudante de doutoramento em Sistemas de Transportes. E eu sou o Pedro Silva, estudante de doutoramento em História. Mais uma vez, agradecemos à TVAC por nos ajudar a gravar este episódio. Neste episódio estamos aqui como moderadores, mas também como participantes. Como sempre, o PhD Buddies é um espaço para partilharmos as experiências, desafios e aprendizagens ao longo da jornada de doutoramento. Eu sou o Luís Coimbra, como já disse, sou estudante do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes, que faz parte do MIT Portugal. Eu sou o Pedro Silva, sou do doutoramento em História, vertente História Moderna. Nós temos um episódio especial. Para além de nós dois, contamos com a presença da Ana Costa, estudante de doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina, para uma conversa descontraída sobre as nossas experiências e perspectivas. Sem mais demoras, vamos dar início à conversa. Ana, muito obrigado por estares connosco neste podcast. Para começar, podes-te apresentar e partilhar um bocadinho do que é a tua investigação. Bom, portanto, o meu nome é Ana Costa, sou licenciada em Bioquímica, mestre em Biologia Celular e Molecular, Museu Geral pela Universidade de Coimbra. Entretanto, tive uma experiência no estrangeiro, em Itália, durante um ano, com uma bolsa, e depois voltei para Portugal para me candidatar a doutoramento pela Fundação, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e ingressei então no programa doutoral em Biologia Experimental e Biomedicina. Estou a trabalhar em metabolismo, no contexto de diabetes, estudar a via dos polióis, que é um conjunto de reações que permite converter glucose em frutose. E essencialmente é isto. Sou também dirigente associativa, sou presidente da Associação Nacional de Bioquímicos, uma associação sem fins lucrativos que tenta promover, apoiar os profissionais da área através de uma ponte com a Ordem dos Biólogos, garantindo certificação para que possam trabalhar em bioquímica clínica, mas também faz algum ativismo e também algum apoio a estudantes e associações de estudantes no país. Muito bem, obrigado, Ana. Vamos começar com as perguntas, já adiantaste aqui algumas coisas. Só tenho uma pergunta. Quais são os maiores desafios na tua área de investigação? Como é que lidas com a pressão e com os imprevistos do dia a dia, no teu doutoramento? Essa é uma pergunta um bocado complexa. Acho que todos os doutorandos gostavam de ter a resposta para isso. Eu acho que a barreira burocrática em Portugal é muito complexa. O facto de, por exemplo, passei os últimos 2 dias a tratar de papéis por causa de um secondment que eu já fiz no segundo ano. Portanto, eu vou voltar ao laboratório do meu orientador e estou a tratar a 2 dias de papéis, porque a plataforma mudou e agora os pedidos já não são feitos diretamente, são feitos pela plataforma. Depois os meus orientadores também não fazem ideia do que é que está a passar, porque depois, como os meus orientadores não são portugueses, nenhum deles, um deles nem sequer sabe o que é FCT, portanto todo o processo às vezes é chato. E o facto de andarmos de roda destas coisas, eu percebo perfeitamente. Obviamente todos sabemos que no passado já houve problemas com fundos da FCT, porque uma pessoa quando vai para o estrangeiro, efetivamente existe um bónus nos salários, e portanto eles têm que confirmar que nós não estamos a dizer que vamos para o estrangeiro e na verdade estamos sempre a ir sossegadinhos e a receber mais dinheiro. Mas a forma como o processo é feito podia ser mais ágil, para que não esteja agarrado ao computador a olhar para e-mails em vez de estar a fazer efetivamente o meu trabalho de bancada, que é para aquilo que eu supostamente sou paga, não é? E tu, Pedro, sentiste desafios semelhantes na tua área ou tens uma experiência diferente? É um bocadinho diferente. Para começar, eu sou das humanidades e, infelizmente, não se concorre a tantos projetos e a tanto financiamento como se concorre nas outras áreas. Um dos grandes problemas que eu tenho é ter que, como a minha investigação não é centrada aqui em Coimbra, tenho que andar a percorrer um país de les a les para ir aos arquivos, muitas vezes arquivos privados, que depois mudam-nos de sítio. Isso fez com que eu já tivesse um ano parado, porque não conseguia aceder à minha documentação. Os processos burocráticos que tenho quando um arquivo se torna público e depois a Câmara não deixa consultar o arquivo. Ou então quando é privado e a família não deixa consultar o arquivo, porque há lá questões que não podem ser abordadas publicamente. Para mim, por exemplo, estes são os meus grandes desafios, e sei que grande parte dos meus colegas os desafios também são exatamente nisto. Outro grande problema que nós temos, efetivamente, é a falta de financiamento, porque, lá está, contrariamente às outras áreas, efetivamente, tens as bolsas da FCT, mas raramente concorres a projetos. Isso está a mudar um bocadinho ultimamente, mas não há grandes projetos, não há grande financiamento, e isso efetivamente causa uma diferença grande em relação ao resto. Daí nós também sermos um mundinho, faço a expressão, um mundinho um bocadinho à parte do que é o resto
das ciências exatas lá. E tu consegues que as tuas deslocações sejam financiadas ou encontras entraves também nisso? Nessa parte conseguimos, pelo menos no meu curso sim, porque o nosso centro financia isso. Ok. Mas houve alturas em que isso não acontecia e tinhas que socorrer do dinheiro da FCT para pagar as tuas viagens. Há centros que hoje em dia não fazem isso. Por acaso o Centro de História agora tem feito isso e até tem auxiliado em publicações de revistas, que é algo que se calhar só agora é que a área das humanidades até está a começar a descobrir. O importante é publicar em revistas boas, e lá fora, no estrangeiro, e mesmo que é importante em revistas boas, por acaso aí no centro que tem auxiliado e que dá dinheiro para isso. Mas tem colegas meus na área das humanidades que se calhar não têm essa sorte. E têm que pagar com a bolsa da FCT quando tem a bolsa da FCT. Eu estou a perguntar isto porque nós tivemos um episódio caricato recentemente, porque tínhamos um projeto que não era da FCT, era de uma agência estrangeira, e como podes imaginar, não vinha escrito em linha nenhuma do projeto que existia, que o dinheiro poderia ser, ou qual era a porcentagem do dinheiro que podia ser utilizada para deslocações. E portanto, nós fomos obrigados, tivemos algumas discussões sobre o assunto, e chegámos ao ponto em que dissemos, ok, se isto é assim tão complicado de compreender que nós temos que nos deslocar ao local onde a amostra vai ser obtida para ir buscar a amostra, então tudo bem, nós vamos pagar o nosso bolso das deslocações. O centro de investigação ou a base na minha experiência, que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia, normalmente os professores têm algum, não é um pé de meio, mas têm o centro de investigação, tem o seu orçamento anual para despesas gerais, e os orientadores também têm, fazem prestações de serviços, ganham projetos, e eles têm isso, talvez por ser um bocadinho mais competitivo, que eu sou da área de engenharia, não há tanta gente a fazer doutoramento, portanto, tens de tratar um bocadinho mal também agora. Sim. E aconteceu, quando entrei na área de engenharia civil, estava um bocadinho mal, e portanto houve muita gente a fazer doutoramento e agora já voltaram para o mercado. Portanto, ninguém vai aceitar fazer um trabalho se não for pelo menos dentro do razoável. Se quiseres ir daqui para o Japão, são capazes de pôr entraves. Mas para ir uma outra coisa de campo. Eu estou-te a falar de uma deslocação de Coimbra a Lisboa. E o que nos foi respondido foi que, como estava especificado nas características da Bolsa, não incluía deslocações, que não havia forma da Universidade desbloquear o valor, apesar do valor existir, porque não estava, agora aquilo não estava especificado, como é óbvio, a agência financiadora não achou que fosse necessário especificar. Mas não é por aí, é por outras, lá está, gastos gerais e coisas que não estão incluídos nos projetos, mas é preciso complementar. Que eu saiba, nós nem sequer cheiramos esse dinheiro. Se calhar tenho pessoas um bocadinho mais negócios. Se calhar porque são menos pessoas, porque imagina, eu faço parte, o 3IS é uma unidade orgânica muito pequenina e depois nós fazemos parte de um centro que tem muita gente, eu faço parte do Centro de Neurociências e Biologia Celular. Portanto, somos muitos, se fôssemos a participar essas coisas, quer dizer, eu próprio prefiro que o dinheiro que seja utilizado para equipamentos, para manutenção de equipamentos, do que para pagar a minha deslocação a Lisboa. E os reagentes também. Chegas ali a um ponto em que é um bocadinho tipo, onde é que tu queres mesmo gastar dinheiro? Onde é que vale a pena gastar o dinheiro? Sim, e às vezes, sei lá, por exemplo, eu faço muito, pelo menos no meu laboratório, nós fazemos muito esse jogo com o dinheiro, isto depois depende muito dos programas doutorais. O meu programa doutoral providencia uma porcentagem das propinas que a FCT paga, da nossa propina, para nós utilizarmos a informação. E nós temos esse dinheiro, nós temos de qual é que é o valor no início do ano, e depois tu podes gerir aquilo um bocado como entenderes, se tiveres um orientador fixe, é o meu caso. Se tiveres um orientador não fixe, é um bocadinho mais complicado, mas, por exemplo, nós tentamos, pelo menos eu e o meu colega de doutoramento, tentamos usar esse dinheiro para aquelas viagens, para conferências que são mais caras, porque não conseguimos pagar do nosso bolso, ou para pagar, por exemplo, as taxas de associado das sociedades que depois te dão descontos nas conferências. Tentamos utilizar esse dinheiro de forma um bocadinho mais otimizada, porque nunca é muito dinheiro. No geral, a ciência nunca tem muito dinheiro, nunca tem dinheiro suficiente, e nós gostávamos sempre de fazer mais coisas, mas é um bocado pick your fight, no geral, diria. Sim, por exemplo, uma coisa que eu tenho no Instagram um bocado é que também não há tantos projetos, não há tanto financiamento da minha área, mas também muitos dos meus colegas estão a trabalhar. Pois, exato. Tem muita gente aí. Sim.
E aliás, tem muita gente, tenho muitos colegas meus que têm 40, 50 anos, agora está a reduzir a idade. Já começam a ser pessoas mais novas, mas efetivamente nas humanidades, e se calhar por falta do fruto de investimento e de perspectivas futuras, a maior parte das pessoas que tiravam o doutoramento eram pessoas tendencialmente mais velhas, para progressão de carreira. Tenho muitos colegas brasileiros que vêm para dar aulas nas universidades no Brasil. Também é um tipo de gestão também ligeiramente diferente. Agora isso já está a mudar, já estamos a ser mais semelhantes aos outros. Quando no meu ano em que tive aulas, éramos eu e um amigo meu, éramos os mais novos, tínhamos feito tudo seguido, licenciatura, mestrado, doutoramento, o resto já era tudo pessoas mais velhas, já pessoas que já trabalhavam, professoras de ensino secundário com 50 anos já, que estavam lá porque queriam tirar o doutoramento, porque no caso elas nem sequer afetam nada a progressão de carreira delas. Mas, como isto do doutoramento não são só coisas negativas, o que é que vos entusiasma no vosso doutoramento? Porquê é que vocês quiseram tirar o doutoramento? Bom, total honestidade, eu tirei o doutoramento. Então é assim, eu trabalho, de todos eu sou a pessoa que trabalha na área, se calhar assim, mais diferente nesta questão do que é a tomada de decisão de tirar o doutoramento. Na minha área, portanto, eu sou investigadora na área das biociências e, portanto, na minha área nós tiramos o doutoramento, é um ponto, para nós é como se fosse trabalho, efetivamente, é um meio de profissionalização. E por isso, para mim, grande parte da decisão foi o facto de ter uma fonte de rendimento estável durante 4 anos, apesar de altamente precária, porque a alternativa são bolsas de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e portanto eu não quis fazer direto, portanto eu não quis ir de mestrado para doutoramento, também porque eu fiz a minha tese de mestrado durante o ano da Covid, não foi nada divertido, e portanto eu queria sentir que existia alguma estabilidade a nível de fundos e a nível mesmo social para iniciar o meu doutoramento antes de assumir esse passo, não fosse haver uma nova onda e eu voltar a estar numa posição muito desconfortável, de não saber se os prazos iam ser adiados ou não, ou o que fosse. E então, na altura, eu concorri a bolsas, a essas ditas bolsas, e por isso é que tive um ano em Itália com uma bolsa de investigação, não foi com um contrato, nem toda a gente vai para o estrangeiro vai com um contrato de trabalho. Eu não fui, eu fui com um contrato de bolsa, tal como estaria aqui, e no final desse contrato de bolsa, portanto, eu vim-me embora, com uma mão à frente e outra atrás, como todos os investigadores, como infelizmente a experiência da maioria dos colegas mesmo em Portugal. E quando voltei, estive no desemprego, estive a trabalhar em shopping e preparei a candidatura para a FCT. E, portanto, a minha principal motivação, sem tretas, era efetivamente ter 4 anos de financiamento estável. Agora, o que é que motivou o meu projeto de investigação? Eu sou uma apaixonada por metabolismo, sou uma apaixonada por regulação metabólica e, portanto, gosto de uma coisa que a maioria das pessoas detesta, que é estudar fluxos metabólicos, ou seja, eu gosto de dar marcação através de radioisótopos que são estáveis, células, pessoas, é seguro, pode-se utilizar em vários sistemas vivos, ninguém está a matar ninguém, nem a dar doenças a ninguém, não é radioatividade. E depois tentar acompanhar, portanto, qual é o processo que estas moléculas fazem no organismo, tentar perceber como é que nós processamos determinadas moléculas, como os açúcares adicionados, que agora se falam tanto, e, portanto, eu sabia que os meios e as pessoas certas para trabalhar nisto, os especialistas, mesmo referência a nível internacional, estavam na Universidade de Coimbra, e, portanto, eu voltei e escrevi um projeto com eles. O meu orientador propôs-me um orientador que está na Suécia e, portanto, o que me fez efetivamente aceitar este projeto foi o interesse pela regulação metabólica e pelo estudo deste açúcar que nós até ao momento não sabemos assim tanto quais é que poderão ser os malefícios, que é a frutose. E escolhemos fazê-lo no contexto da diabetes tipo 2 porque faz sentido para a via metabólica em si, porque sabemos que ela está ativa nestes utentes e não sabe muito bem qual é a função dela. Mas, no fundo, o que estás a dizer é que tu
Tu procuras muitos ratinhos na tua investigação. Eu não uso um único ratinho. Não usas ratinhos. Não Eu uso estava a adivinhar que tu ias tipo, já estar cheios de Não, eu não uso uns ratinhos. gordos e coisas assim. Eu não uso ratinhos. Nem toda a gente que faz investigação em biociências utiliza ratinhos. Eu não Eu utilizo tenho um ratinhos. preconceito com E passava toda esta desconferência usava ratinhos. Não, olha, na verdade, é assim, muita gente. tu estudas muita vez. Desculpa, tenho de comer. Eu utilizo humanos. Mas, Que agora parece muito mais assustador. Não, o meu orientador é médico. Nos países nórdicos a ciência funciona de uma forma um bocadinho diferente e, portanto, eu quando estou na Suécia faço parte de um grupo de investigação que inclui vários médicos, vários enfermeiros e alguns investigadores, nós somos pouquinhos naquele grupo e somos maioritariamente estrangeiros, na verdade. E, portanto, o que acontece é que eu quando estou lá tenho algum acesso, um acesso um bocadinho mais facilitado do que aqui, mostras de humanos, obviamente conceitualmente informado, tudo dentro dos limites da lei, mas, portanto, eu trabalho com biópsias de gordura subcutânea de pessoas. e as pessoas dão. As pessoas são pagas. Pronto, em Portugal é difícil fazer isto, em Portugal funcionamos muito à base de doações e as pessoas também são menos favoráveis, diria, Já dá um bocado de carne. a participar em ciência no geral, porque se tu fores à faculdade de Psicologia eles também têm dificuldade. Os inquéritos. Eu já fui cobaia também 2 vezes na faculdade de Psicologia e não me fez mal nenhum, estou aqui, estou viva. Não faz mal participar em estudos, nós não queremos matar pessoas. Muito pelo contrário. E de facto, para mim foi uma experiência muito transformadora, porque aqui nós no CNC trabalhamos muito naquilo que nós chamamos a ciência fundamental, a ciência básica, ou seja, nós estudamos muito ao nível molecular, ao nível celular, coisas muito isoladas, de certa forma. E a experiência que eu tive na Suécia foi de investigação clínica. Para mim é uma coisa completamente nova, porque de facto o foco do meu co-orientador e da equipa toda é efetivamente arranjar respostas para os utentes. In the long run, o objetivo é ter respostas para as pessoas. E isto é uma coisa que para nós aqui é muito difícil de conseguir. E para mim foi estranhíssimo conhecer os voluntários que participavam no estudo e eu tive uma senhora que me perguntou quantas vezes é que podia dar a amostra. Sabem dinheiro. A senhora estava por outra... Mas eles ganham muito melhor do que nós. É que aqui eu percebo que alguém esteja... Não é assim tanto dinheiro. Eu perguntei, não vou dizer qual é o valor, mas eu perguntei qual era o valor, não é assim tanto. Nenhum português ia me dar aquela amostra por aquele dinheiro. Ok? Muitos poucos me dariam a amostra por aquele valor. E, no entanto, eles participam muito e nós vemos em congressos é notório que os países nórdicos, seja a Suécia, seja a Finlândia, seja os Países Baixos, seja qualquer um deles, Dinamarca, eles têm sempre os estudos com maior número de voluntários e são sempre estudos em humanos, porque efetivamente a população é muito mais aberta a isso também. Eu lembro-me de uma senhora que era professora de Biologia, já não era professora de ensino básico ou do secundário, em que no meio do procedimento me perguntou aos enfermeiros que podia falar comigo, se me podia fazer perguntas. E a senhora só queria saber o que é que eu ia fazer com a gordura dela. E vai estudar cenas genéticas? E eu, não, este estudo não é sobre isso, mas poderia! Porque as pessoas de facto estão interessadas. Eu lembro-me de ver uma rapariga que era jovem, que era para aí da nossa idade, e que perguntou ao enfermeiro porque é que ele era um enfermeiro de investigação, que é uma categoria profissional, portanto, quando sei, nem sequer existe cá. Ele estava a dizer que era porque era um trabalho muito mais variável, ou seja, que se sentia muito mais desafiado, não fazia sempre as mesmas tarefas. E eu posso dizer que, do ponto de vista logístico e enquanto investigadora, eu sempre ouvi colegas aqui em Portugal a queixarem-se quando têm uma amostra hospitalar, sei lá, é uma a cada mês, e já tens muita sorte, e eu cheguei a ter 3 ou 4 numa semana. Eu cheguei ao ponto de dizer não marquem mais biópsias porque eu não consigo humanamente lidar com as amostras todas e dizer estas amostras são demasiado valiosas, vais ter que arranjar uma forma de lidar com elas. Eu, ok, fixe, tudo bem para mim, porque de facto, para mim também são demasiado valiosas, porque em Portugal muito dificilmente, não vou dizer que é impossível, há pessoas que têm parcerias ativas com hospitais e que funcionam muito bem, mas é muito mais difícil de conseguir, quer seja por questões burocráticas, quer seja porque obviamente eu trabalhava basicamente num hospital, era um edifício que não pelo que eu percebi,
não pertencia ao hospital universitário, mas era um edifício que trabalhava em colaboração com o hospital universitário. Portanto, nós tínhamos o edifício ligado ao hospital por subterrâneos. É uma cena que foi tudo estranhíssimo para mim, que era tipo, como assim nós vamos para a cava? Mas é uma facilidade que eu aqui muito dificilmente mesmo, teria, para não dizer impossível. Nós na universidade tínhamos a Faculdade de Medicina ligada por túneis ao Colégio de São Jerónimo, no antigo hospital. Sim. Agora já não tem acesso. Mas ainda Fantástico. já andei lá nas catacumbas e estão lá aí nas cortinhas. Mas já está tipo fechado. É engraçado que no passado tivéssemos esta preocupação e agora já não temos. Acho que era porque eles davam aulas de anatomia e traziam os cadáveres do hospital. Faz sentido. É assim, a razão que me deram lá era para não perturbar o funcionamento do hospital. Portanto, mesmo tanto que os corredores em que eu andava, aquilo era no fundo corredores técnicos, aquilo eram as caves, pareciam catacumbas. Era assim, assumi que era para preservar, porque como colegas trazer um tecido um bocado para a rua. Não, aquilo vinha congelado. Sim, nós mas compramos tudo em azeite líquido. Sim, se tiveres um túnel para um lado para a ponta à outra, sabes que mais ou menos quando teres que sair à rua. Acho que é Não, ali, superfície. ali há várias. Parece bem. Imagina, aquilo não é nada visível, aquilo é tipo um cilindro metálico, se chama tuer, para quem souber e me estiver a ouvir. E depois tens outro fator limitante, que eu estava na Suécia no inverno. Não é? Andar na rua com menos 23 graus Celsius, com as repitas que os médicos utilizam, não é muito fixe. Portanto, também havia esse fator. É mais fácil assim. Era mais agradável do que ir para o meio da neve com menos 23 de manga curta, como às vezes os via. Sim, depois também são suecos, o conceito de frio é diferente. Mas sim. Tu e tu? Opa, eu, para fugir um bocadinho a essa dificuldade de lidar com pessoas, eu, na minha tese de doutoramento, eu foste engenheiro de tráfego, ou seja, carros. E nós depois estudamos os carros, normalmente Tem pessoas. lá está. Não, mas tu levas uma câmara e câmaras tens de ter alguma autorização, algum cuidado, mas podes só ir fazer contagens ou filmagens de uma rede que as pessoas já estão sempre lá para outro. Estás a gostar de Idealmente, sim, já aconteceu. E já obriguei estudantes de mestrado também a contar. Claro, é sempre o estudante de mestrado que vai. Claro. Quando trabalha esse canto, o aluno já tem aquele poderzinho de poder dizer vais tudo. Não, há uma hierarquia de sofrimento. Não, mas eu escolhi isso e para fugir ainda mais, trabalho com simulação de tráfego. Ou seja, eu não só faço as contagens para calibrar os modelos para adaptar à realidade. A maior parte da minha tese de doutoramento é utilizando simuladores, que já são bastante, até já há uns comerciais, um comercial. E a minha ideia toda, e isto já vem da minha tese de mestrado, que eu fiz e aprendi esses softwares, fiz uma tese de mestrado muito técnica de como é que tu distribuis uma via urbana em diversas ocupações, sobre uma filosofia simples, que é servir pessoas em vez de veículos. Por exemplo, um autocarro leva 50 pessoas, mais ou menos, temos autocarros, não é? E um veículo ligeiro leva uma ou duas em média, pode levar até 5, mas normalmente leva vazios, e dois ou três carros ocupam o mesmo espaço uma via. Portanto, se nós mudarmos os nossos indicadores de desempenho para servir pessoas em vez de veículos, isto foi na tese de mestrado, como é que nós depois planeamos em termos de vias reservadas ou não, prioridade nos semáforos, todas essas variações que nós temos no ambiente de gestão de tráfego. No doutoramento descobrimos que isto era um desafio interessante, mas nós tínhamos muitos cenários possíveis, ou seja, podemos ter um volume de trânsito muito baixo, muito trânsito muito elevado, o nível de ocupação dos autocarros pode ir cheio, pode ir vazio, os carros também podem ir vazios. A questão dos carros elétricos, e na altura quando eu comecei já estava mais, agora já está um bocadinho a perder, mas ainda temos isso com os carros partilhados tipo Uber, mas também car sharing, portanto car sharing se deve ter alguma prioridade ou não. Só que isto depois dava um grande cenário, já entrou, parte que eu achei mais engraçado, já gostava de engenharia de tráfego, e era muito hands-on, era resolver problemas de outputs que iam dar diretamente para a sociedade. Mas como tinha muitos cenários, tive que meter machine learning no início na simulação, porque eu não conseguia simular todas as realidades possíveis. Portanto, nós chegamos à conclusão é que podemos aproximar o modelo de simulação com machine learning e que aponto para soluções vizinhas e tento ver como é que aquilo funciona. Portanto, ainda está, agora já não é machine learning, agora já posso dizer que é IA, porque exatamente os mesmos modelos agora é tipo da moda e tal. Mas quando eu comecei a machine learning, já estava, depois machine learning passou de moda e inteligência artificial, mas há modelos,
Claro que aquilo tem níveis, mas muitas das vezes usas a mesma coisa. Achas que já passou de moda o machine learning? Não, falar de machine learning, os mesmos modelos. O termo. Achas que o termo já não é fancy? Não, agora é inteligência artificial. Mas A os mesmos sério? modelos. Podes pôr um mesmo algoritmo e agora já Não, podes eu sei, mas tipo, quer dizer, machine learning Não, sim, mas é um método dentro da AI. A AI é tipo ter uma umbrella maior. Epá, eu ia argumentar que a AI é um bocadinho mais complexo. Machine learning, muitos deles modelos são algoritmos, são heurísticas. Sim. Não são inteligentes. Sim. São martelações técnicas da realidade que nos dão resultados relativamente razoáveis, em termos daquilo. Até porque as máquinas podem repetir a mesma coisa milhões de vezes e Pá, o inteligência humano não. Como eu vejo aquilo, a inteligência artificial já tem as redes neuronais, alguma aprendizagem, mesmo que tu não percebas o que é que está lá, um algoritmo de machine learning, tu ainda consegues perceber mais ou menos como é que aquilo está a fazer as contas. Então não é mais fixe dizer deep learning? Já saiu de moda. Deep learning. Também tinhas essas variações, etc. Ou é porque as pessoas não conhecem o termo? É mais isso. Se tu disseres AI, agora toda a gente sabe o que é que é o chat GPT. Mas acham que tu estás a fazer perguntas ao ChatGPT, que é um bocadinho. Depois tens que explicar o que é. Não, eu estou a utilizar, tenho 5 Mas modelos tu de fazes faças. as perguntas. E depois as pessoas adormecem. É o computador. Sim, mas as pessoas depois. Eu começo como tenho que contar esta história toda muito comprida, as pessoas adormecem meio. Olha, mas. Pergunta muito Metro Madeira. O que é que achas de Metro Madeira? Sempre. Pá, eu ia perguntar se eras tu que andavas a ler os inquéritos das bicicletas, que andavam a fazer toda a gente. Não, mas era nada a colegas ser. Não, inquéritos de bicicletas não sei. Eu Mas. respondi esse inquérito, muito chato, tenho a dizer. E um bocadinho totó em Coimbra, as perguntas que lá estavam. Eu rimo bastante, porque eram coisas tipo se as pessoas, se tu usarias uma bicicleta sem motor para ir para o Polo 1 viver na Baixa, por exemplo. Mas o inquérito tens de fazer. Era maravilhoso. Tens de fazer perguntas. A pergunta tem que ser. Eu respondia tudo. Se eu gozei com todas as perguntas, sim. Lamento aos colegas que estiverem a ouvir, mas. Mas só agora para puxar a brasa da minha área, só para a defesa da obra, vocês conhecem aqueles inquéritos que normalmente a malta da psicologia fazem, que estão bastante standardizados e parece que fazem a mesma pergunta 5 vezes de maneira diferente. É o objetivo, para ver se tu mentes. Tu tens a mesma coisa na parte de trás, que é tu. Eu sei. Tu falas que nunca vou usar a bicicleta, mas depois fazes a pergunta de outra maneira. Se fores de ponto A para ponto B, para ver. Eu não conheço muito bem, mas eu conheço várias específicas. Eu posso garantir-te que só respondi porque pensei, um desgraçado aluno de doutoramento vai precisar destes inquéritos e 90% das pessoas já desistiram. Os meus colegas andaram a fazer foi o GSM Tuca, que há uns anos, quando foi Metro Madeira, voltou com a nova solução da autocarro. Eles estavam já a trabalhar numa empresa também, porque havia malta, não por falta de financiamento, etc., mas porque a empresa já paga melhor e as pessoas já veem isso. Houve uma mudança de interpretar como é que a utilidade do doutoramento da minha área nos últimos 10 anos mudou bastante. Mas para quem não queria entrar em contato com pessoas, ainda contactas com muita gente. Se não querias também. Não queria depender delas, não queria depender de amostras, porque eu não tenho as pessoas não se podem recusar, porque as pessoas andam na rua, não é? Isto é um bocado onde é que está a liberdade individual, a autodeterminação. Não, nós temos autorização para fazer estes estudos. Mas é quem? Eu não autorizei para me contar e quando outra vez, tipo, sei lá, estou a conduzir na estrada, eu não autorizei ninguém. Mas ele não te contactia com o teu carro. E eu não autorizei que o meu carro fosse contado. Não, pessoal, é só um tracinho de uma folha. É literalmente um tracinho. Claro, já faz. Já os Não sistemas interessa. mais fancy que metem gravações digitais, mas agora com as PGDs é muito mais complicado fazer. Pois é que. Às vezes para simplificar fazemos os tracinhos só para jeta. Não é que para nós é tudo dramático. As coisas mais parvas que possam passar pela ideia. Não pessoa. Não, mas mesmo coisas tipo, eu vou fazer inquéritos, aqui pelo menos não sei tanto quanto eu sei, não é usual, mas eu se fosse fazer inquéritos, e agora não vou lembrar do nome técnico disto, portanto peço desculpa a todos os nutricionistas, mas eu se fosse fazer inquéritos de dieta às pessoas, eu tinha que ter autorizações por escrito, e é só perguntar se bebes Coca-Cola quantas vezes ao dia. E, no entanto, tens de ter o consentimento informado das pessoas. Mas nós não. Com o carro, tu E explicar para que é que vais usar as coisas. tu não tens nada, não sabes que carro é, não sei o quê. É só saber mais ou menos. Às vezes tiras por causa do tempo de percurso e coisas assim do género. Mas é mais simples. Para isso, vocês iam para a minha área. Se eu queria contacto com pessoas. Mas depois tens os tios e os avós a dizer que não querem que tu mexas nos arquivos, como é que é? Eles só não querem que eu fale dos arquivos, mas as várias instituições à bancarrota. Porque se for para dizer que esta é uma coisa de bem,
toda a gente quer, e se não querias contar com pessoas, por exemplo, vinhas a tua história, Eles pedem e estavas 15 dias num arquivo, Maravilhoso. sozinho, tu e 4 paredes, mais a senhora do arquivo que leva os livrozinhos para tu tirar as fotografias. E tu chama-se Senhor Doutor. Exatamente. Chama-se o doutor. Eu só não gosto de de depender de pessoas. Ou seja, tenho o meu simulador, faço as cartinhas. Ele Mas gosto de estar com pessoas especializadas. Mas já vai. Mas é que eu nem disso preciso. Porque o programa mais complexo que eu vejo é o Excel. Meu Deus, que fascinante. É o programa mais complexo que eu vejo. Fascinante. Fazer tabelas e bases de dados. É assim. Tu não admites, e ela vai perceber, tu não admites que faço tabela no Excel. Olha, eu faço tabelas no Excel, Sim, mas está depois bem? vais meter isto lá, Python, não sei o que, não sei o que mais, e MATLAB para ficar... Eu gosto de não ter muito boa conta, não. Eu sou menina que faz gráficos no GraphPad. E agora tu perguntas o que é o GraphPad. É um software de estatística para a malta das biociências que não gosta de computadores. Faz gráficos bonitos. Se qualquer pessoa que eu conheço que trabalha em cenas de informática me revira os olhos quando eu digo que ainda utilizo o GraphPad, com certeza. Eu não conheço. Porém, eu posso mostrar, é fascinante, de básico, é fascinante. Mas funciona muito bem, faz gráficos muito bonitos. Pronto. Olha, eu tinha 2 preconceitos de pessoas de biociências que foram completamente esclarecidos hoje, que é ratinhos e fazem gráficos bonitos. Das pessoas que eu conheci, Havia malta de... gostavam-se bem para fazer, sabiam e aprendi com eles. Pois, Aliás, parte dos meus modelos de machine learning eles ainda me ensinaram por causa que eles conheciam de MATLAB e coisas do género para fazer gráficos e optimização de texto. Sim, então são o pessoal que usa tudo comigo, porque efetivamente Isso o ajuda programa a mais complexo é. Mas ajuda Aliás, minto. E utilizo a inteligência artificial para inserir lá coisas, para pedir para criar uma base de dados complexa. Não sabia fazer aquilo. mas agora já é brutal. Eu, por acaso, olha, não sei se vocês fazem. A visão de literatura, vocês usam o ChatGPT que eles usam? Não, porque não é de confiança. Eu uso Posso para dizer encontrar a experiência. depois vou aos artigos originais. Mas para pesquisar. Na minha área funciona mal. Eu testei, eu admito, eu testei e, tipo, imagina, se fizeres uma pergunta, se forem coisas muito de resposta direta, tipo, diz-me todos os transportadores de glucose que existem, ele vai dar uma resposta correta, então explica o que é que cada um faz, normalmente, não sei o quê. Agora, se tu pedires, dá uma literatura sobre transportadores de glucose, ele, sei lá, meio... Ele inventa imenso e dá as citações que tu vais ver e depois, tipo, imagina, ele diz que há um bom artigo para o GLUT4 e depois tu vais ver o que é o artigo e é tipo uma treta sobre transportes. Tipo, uma cena que não tem nada a ver, portanto, isso não. Agora, a minha utilização de RStudio é 100% patrocinada pelo ChatGPT. 100%. E depois quando o algoritmo, quando o código que ele me dá não funciona, eu pergunto-lhe porque é que não funciona. Ele está ali, andamos ali os dois a discutir, e depois eu começo a mandar vir para o computador e o meu colega de laboratório pergunta: o que é que estás a fazer? Eu estou a tentar meter isto a funcionar. E ele vai resolver. Por acaso, quando comecei a programar mais a sério, já tinha o próprio MATLAB, já tinha a versão de um estudante e tal, já vem lá com os algoritmos pré-construídos de Deep Learning e não sei o que, já tinham lá alguns. E ele dá-te o código. Portanto, podes começar e eu comecei a editar. Eu só leio livros e artigos. Parece uma vergonha por... A maior parte deles não estão digitalizados sequer nos livros, portanto tem que ir à biblioteca. Pois eu ia perguntar como é que era a respeito disso, se já existiam alguns arquivos, pensei que haveria, não. Não, Digitalizados. artigos têm muitos livros, começas a ter, mas a minha namorada queixa-se de ter muitos livros em casa. Aliás, ela queria muito comprar livros. Tu és daqueles também Quem vai é que ver. colocou desses livros? És tu ou ela? Tem que ser. Acho bem. Tem que ser. Nem és daqueles Senão eles aparecem no lixo. nem é das pessoas que estudam correspondência entre a malta daquelas antigas. Sim. Mas isso é fixe. Isso é fixe. Correspondência, tudo o que tu possas imaginar, eu já encontrei. Já encontrei bilhetinhos entre pessoas que pertenciam a um governo a perguntar se aquela pessoa já sabia o que é que tinha que fazer. Já encontrei isso tudo. É como E já encontraste conteúdo, mas não sei se podemos fazer esta pergunta, mas já encontraste conteúdo sórdido? Porque estás a mexer na correspondência das pessoas. Atenção, eu estudo a época moderna, portanto podes perguntar tudo aquilo que quiseres, porque as pessoas já me perguntam todas. Mas encontras coisas, encontras cenas que efetivamente são muito pessoais, às vezes, ou não? E a família sabe que está a dar isso, não sabe? Não, depende disso. Esse já está. Um programa que com um arquivo privado,
foi porque houve ali umas questões sensíveis, porque aquilo está igual no tribunais, num processo tribunal que durou mais de 100 anos, por causa de uns terrenos e umas canelas. Algo bastante atual e eles não deixavam consultar a documentação. Eu sabia que ela existia, porque quem dá documentos para ter um processo em tribunal durante 100 anos é porque tem documentos, eles não deixavam. E o tribunal não deixava ter acesso. Isso, Ainda mais difícil do que através da família. isto foi um processo que ocorreu em 1800. Portanto, já é um bocado antigo. Mas a documentação ela ainda existe, eu sei. Eles é que não deixam ir lá, porque pronto, houve lá. Eles acabam por ficar com os terrenos, portanto, houve lá ali umas coisas. Agora, Se calhar houve sim, maiores que eu não percebo, temos- deixa-me ver. Agora, enquanto falamos muitas vezes para eu, grande parte da documentação que trabalho, e agora falando um bocado mais a sério. Eu trabalho com misericórdias. Ok. É a minha coisa. Tanto trabalho a parte do poder, como trabalho a parte da assistência social. Ou seja, do auxílio aos mais desfavorecidos. E às vezes encontras alguns textos que são quase, quando eles vão pedir auxílio, Yeah. que são um bocado mais sensíveis para quem não está muito habituado. Por exemplo, e agora num campo completamente diferente, a minha orientadora trabalhou cartas de correspondência entre a realeza e também encontrava algumas coisas engraçadas. E eu posso dizer que no meu mestrado encontrei este bilhete. No meu mestrado trabalhei a parte da restauração, quando nós voltávamos a ser portugueses, e encontrei lá um bilhetezinho a dizer que alguém mandou aquela pessoa perguntar a outra pessoa se já estava de acordo para a votação. Na altura não havia Que telemóveis. assim já existia! Lá não havia telemóveis. Não havia telemóveis, havia papelzinho, aquele papelzinho pequenino. E a pessoa guardou o papel. Eu acho que a pessoa se esqueceu de deitar o papel fora, então estava lá no meio das atas que eu estava a consultar só. É que só tipo de coisa que se mete na E lareira. já quer dizer. ninguém abria aquele livro, seguramente há mais de 100 anos, porque eu fui ver quem quis a última pessoa a abrir o livro e já tinha sido há muitos anos. Como é que tu te sentes ao encontrar uma cena dessas ao fim de tanto tempo? Saber quantas pessoas já consultaram? Não, aliás, isso foi mesmo o que me fez seguir a parte de doutoramento, não é a parte profissional, porque a profissão, arriscava-me a ser exatamente a mesma. Genuinamente gosto mesmo daquilo. É uma experiência engraçada agora, que é um bocado solitário às vezes, e depois compensamos isto com outras coisas que não, mas descobres muitas coisas engraçadas. Eu digo, esta do bilhete, isto já foi há alguns anos atrás, e ainda hoje eu sei o que o bilhete dizia de cor. Eu decorei mesmo aquilo, ainda hoje eu sei o que é que o bilhete dizia de cor e sei qual é que foi a votação em específico onde aquilo aconteceu. Que aquilo é uma coisa que está documentada, foi uma votação importante aí no conselho lá desde da altura. E podia mudar o rumo da coisa? Ou a margem era grande o suficiente para... Podia mudar o rumo da guerra, na altura. Era a mesma coisa. Atenção, isto foi na altura em que ainda estávamos no processo da restauração e estavam então a discutir decisões de guerra, onde é que iam atacar, onde é que não iam atacar. Mas não deixa de ser, Não, ser fascinante. era engraçado aquilo, sim. Mas pronto, mas como eu disse, eu já na minha altura eu estava a isto. Todo este tipo de coisas, encontrei este tipo de coisas e não varia muito em relação àquilo que é hoje. Portanto, e agora, nada a ver até porque vai soar mal nesta mudança que eu vou agora fazer. Não vou falar em decisões políticas. Eu ia fazer a graçola e ia Todos dizer... nós aqui estamos de uma maneira ou de outra ligados ao associativismo. Portanto, olha, eu pergunto a ti, até tanto sobretudo a função que estás a desempenhar agora, como a primeira grau para disseste presidente. Sim. Como é que começaste este percurso? Como é que entraste nesse caminho? E o que é que achas, se é que essa vivência contribuiu para o teu doutoramento ou para a maneira como tu és hoje, para a pessoa que és hoje? Isso é uma pergunta um bocado complexa. Eu acho que Coimbra é um ecossistema muito particular. Eu cheguei ao Universidade de Coimbra em 2014, eu era completamente apolítica, eu não tinha literacia nenhuma, não tinha interesse em política, não percebia nada como é que as coisas funcionavam. E quando cheguei cá, e digo isto sem orgulho nenhum, na verdade, mas eu quando cheguei cá acabei por estar rodeada de muitas pessoas
que eram muito ativas politicamente. Aliás, o meu curso de licenciatura em Bioquímica era muito ativo no associativismo aqui em Coimbra, na Associação Académica de Coimbra, e portanto era um bocadinho inevitável deixar, se fores uma pessoa com algum tipo de. Nem sei muito bem como pôr isto por palavras, mas alguém que quer efetivamente fazer a diferença junto dos teus pares, é um bocadinho difícil não te deixar desenvolver de alguma forma. Na altura comecei por me envolver através do núcleo de estudantes, do NEBIOKC. Cheguei a ser presidente do clube de pedagogia e com o tempo o convite para entrar na Associação Nacional de Bioquímicos primeiro enquanto membro informal da direção, depois penso que enquanto vogal, surgiu, eu aceitei, sempre numa perspectiva muito impartante, como acontece com todo o associativismo. E há 2 anos atrás, que agora tenho uma vergonha, não sei qual é que foi a data, mas a Associação Nacional de Bioquímicos ia ficar sem presidente. Portanto, a associação é uma associação pequenina, as pessoas, a grande maioria, estão envolvidas efetivamente em investigações, portanto são pessoas com pouco tempo, e a pessoa que estava na altura na presidência sentia que já não fazia sentido ser presidente da direção, uma vez que já não estava muito ligada à área. Portanto, foi uma pessoa que gradualmente mudou de área e íamos ficar, portanto, obviamente a direção ia ter que se manter até que alguém apresentasse uma candidatura, portanto íamos manter-nos todos nas mesmas posições até que alguém apresentasse candidatura, e ninguém ia apresentar candidatura. E nós sabíamos que ninguém ia apresentar candidatura, tradicionalmente os sócios nunca manifestaram interesse, e portanto alguém tinha que se voluntariar como tributo. E na altura houve uma pessoa muito próxima de mim que me disse, um bocado na brincadeira, mas e se tu concorresses? E eu inicialmente disse que não estás parvo, não faz sentido nenhum, estou em doutoramento, ainda por cima tenho uma bolsa mista, vou passar muito tempo na Suécia, não sou a pessoa ideal, mas a verdade é que eu era a única pessoa, e fiquei a pensar no assunto, e acabei por aceitar o desafio. Gostava de ter mais tempo para dedicar à Ambioc do que aquilo que tenho, porque o doutoramento é um trabalho a tempo inteiro, e na minha área em particular nós fazemos muitas horas de trabalho diário, fazemos muito mais do que as 40 horas que estão assinadas, e portanto é muito difícil às vezes conseguirmos conciliar horários e efetivamente conseguirmos construir alguma coisa. Somos muito ativos na bioquímica clínica, muito graças ao Jorge Pinheiro, mas de facto gostava que conseguíssemos fazer muito mais do que aquilo que fazemos. Fazemos o melhor que temos, também com os poucos fundos que temos, e é um bocadinho esta a minha história. Portanto, nós não estamos filiados a nenhum partido, não somos simpatizantes de nenhum partido. Todas as pessoas, obviamente, têm partidos com os quais são mais se identificam mais ou menos, mas eu acho que isso temos todos, ou pelo menos esferas políticas com as quais nos identificamos mais ou menos. Acho que isso é natural, e acho estranho quando as pessoas dizem que não têm. Eu costumo dizer que, ok, ser partidário faz sentido, agora dizerem que não têm qualquer tipo de posicionamento político já acho esquisito. Mas obviamente, aliás, a direção, uma coisa que a Ambioc pode orgulhar-se é que a direção tem toda a representatividade de vários partidos. Se calhar há um específico da qual não tem, felizmente, na minha opinião, mas de tudo o resto, e já vou perder uma porrada de sócios, de tudo o resto eu acho que estamos até bastante representativos nos cargos de direção. E pronto, é muito um trabalho às vezes quase familiar, porque é muito, cada um dá o que pode. Para ser muito sincera, da mesma forma que acontece ao nível dos núcleos ou ao nível da AC, acaba por ser muito, cada pessoa em momentos diferentes está mais disponível e tenta fazer mais naquele momento, e é um bocadinho isto. Também tentamos trabalhar em conjunto com outras associações em coisas que façam sentido. A ABIC, por exemplo, é uma associação que faz muito sentido colaborar quando é necessário aumentar, portanto, visibilidade, que eu acho que é uma coisa que nós devíamos todos
todos os investigadores, mas foco agora nos alunos de doutoramento, nós vimos todos ser mais participativos nas ações, que associações, não digo da minha necessariamente, não digo necessariamente da ABIC, não digo participem mais, porque é muito difícil, e agora posso dizer, enquanto presidente de uma associação e de uma associação que já teve efetivamente lugar de fala junto do governo no passado, é muito difícil nós reivindicarmos, seja o que for, se não pudermos dizer temos X pessoas que estão connosco nisto. Se nós não tivermos os sócios com cotas regularizadas, se nós não tivermos as assembleias gerais com pessoas, é muito difícil chegar ao pé de qualquer agente político e dizer precisamos que isto mude, precisamos que seja reconhecido que um doutorando efetivamente está a realizar trabalho, consequentemente deveria estar reconhecido como tal, como acontece noutros países, nomeadamente em Espanha. Em Espanha os doutorandos têm contratos de trabalho. E isto parece que não é nada, mas seria muito significativo para muitas pessoas e basta pensar que se alguém chegar ao pé de nós e disser que tu precisas mudar alguma coisa no teu comportamento e te dizer que isto é assinado por 10 pessoas ou assinado por 1000, o impacto é completamente diferente. E muitas das vezes são organizadas, eu lembro-me que há uns meses houve uma manifestação em que houve um desfile por Lisboa, passou-se pela porta do Ministério da Educação, agora pertencemos ao Ministério da Educação, não é? E pela FCT, porque é a principal agência financiadora de investigação em Portugal, e terminou na Assembleia da República contra a precariedade da ciência e contra o que se está a passar com o decreto, com a cessação dos contratos do Decreto-Lei 57, que fez com que muitos pós-docs, não só na Universidade de Coimbra, mas no país inteiro, fossem para da rua sem razão. Portanto, são pessoas que não fizeram nada de errado e tudo bem, vão ter direito ao fundo de desemprego, mas alguns vão ser indemnizados, mas é isto, ponto. E os laboratórios, pelo menos na minha área, ficaram muito desfalcados de pessoal com experiência. Neste momento, o meu laboratório só tem, oficialmente, só tem 3 pessoas. O meu orientador, que é o líder do grupo, e 2 alunos de doutoramento. E não é só a malta É que impossível. faz a investigação, há também a malta do laboratório, que toma conta dos reagentes, os técnicos, as empresas. Os técnicos do biotério, que fazem os requisitos nascer, todo esse pessoal, a maioria destas pessoas está com contratos a termo e muitos deles de muito pouco tempo, portanto, contratos de meses, o que eu acho absurdo. E recentemente, há uns anos atrás, criou-se este Decreto-Lei 57, que fazia com que se pudessem contratar pessoas, mas também eram contratos, não sei se foram de 4 ou se... Era 3 renováveis de máximo até 6. Pronto, eram 6 anos e agora os 6 anos terminaram e as pessoas foram todas para a rua, porque a Universidade de Coimbra diz que não tem como contratar pessoas e o Ministério da Educação diz que não tem como dar dinheiro às universidades para contratar estas pessoas e a Fundação para a Ciência e Tecnologia também diz que já está a contratar pessoas através dos projetos de investigação e, portanto, a culpa não é de ninguém e as pessoas foram para a rua e custa muito ver, por exemplo, uma colega minha que tem idade para ser minha mãe e que está há décadas a trabalhar nisto e põe da rua porque sim. E eu ficar... E depois é assim, tudo bem que é suposto um aluno de doutoramento trabalhar de forma autónoma e eu continuo a ter um orientador e o meu orientador é muito presente. Mas... às vezes há coisas tipo, onde é que estava isto? Isto era da pessoa X, pois da pessoa X já não trabalha aqui, e agora onde é que as coisas estão? E eu perco uma tarde à procura da porcaria de um balão de vidro, porque tenho que abrir os armários todos, porque aquilo não faz parte do meu projeto, porque eu não uso aquilo no meu projeto. Aliás, não foi um balão de vidro, foi uma tina. Isto aconteceu recentemente, e andámos a tarde toda à procura da tina, que é uma porcaria de um frasco assim, cilíndrico, pronto, onde se mete, que era para meter água a aquecer, para meter uma coisa a aquecer em banho-maria. E eu perdi montes de tempo à procura daquela porcaria, porque aquilo não era usado por nenhuma das pessoas que habilitavam. E era necessário naquele momento. E era utilizado por aquela pessoa e aquela pessoa estava... Sim, com esta questão dos técnicos, nós no laboratório temos um carro instrumentado e o carro precisa de manutenção, precisa de uma inspeção e não sei o quê. Quem fazia era com boa vontade, nós fazemos o tratamento que fazíamos, precisávamos do carro para a nossa investigação e os professores estavam connosco, nós íamos revezando. E quem existe material do laboratório, porque nós não tínhamos alguns técnicos, mas depois tínhamos
Nós lá em Civil era muito comum e havia quase uma carreira disso, que eram os carpinteiros e os serralheiros e tal. Ainda temos lá alguns funcionários disso, que fazem esse trabalho, que é preparar Material. Isso é mais a malta das construções. E tu tinhas serralheiros, tinhas carpinteiros. E até essas carreiras de apoio poderiam beneficiar, agora nós temos mais pessoas com doutoramento, mais especializadas, mais etc. Podiam já haver carreiras desse. Aliás, isto foi uma coisa que também me fez mudar um bocadinho a meio. E tu há pouco falaste do teu percurso profissional, olhaste para o doutoramento como uma profissão. Eu, por exemplo, a meio mudei porque eu gostava de dar aulas, ainda vou dando umas aulitas pro bono, essencialmente, mas porque tenho gosto e gostava de ser. Mas depois, quando eu vi o que é preciso para entrar na carreira, pensei, calma, vamos lá ter calma, vamos fazer outras coisas, e acabei por fazer outras coisas. E a minha pergunta, seguindo isso, não está aqui, mas para frente que é, olhando disto para a carreira, agora no final disto, como é que é? Não sei. Se for triggering, não precisas porque acho que é para nós depois. É assim. É que eu desisti, eu direto, olha, não é bem isto, vou fazer outras coisas. Isso é uma resposta muito complicada. Cada vez mais tenho um plano B muito definido. Ou Abrir uma pastelaria, isto é um... Não, é uma agência de viagens. Eu sou do Algarve. Ok. Se calhar isto é um dado importante, eu sou algarvia, portanto para mim seria abrir uma agência de viagens. Há um meme na internet que é muita gente tirou doutoramento e abre uma pastelaria. Ou, sim, pastelaria é comum, a piada é comum, ainda não conheci ninguém, mas estou a aguardar. Encontrei uma senhora uma vez aqui em Coimbra, o estabelecimento já não está aberto, tinha um wine bar na alta, ela era bioquímica, tinha mandado a ciência... Eu acho que isso pode estabilidade à cerveja. Sim. Aliás, tens um investigador lá de ciência que faz cerveja. É uma orientadora. Mas isso é um hobby para ele, ele não faz aquilo profissionalmente. Ele faz a cerveja dele como hobby, volta e meia vai assim uns torneios e tal, para ver quantos pontos é que aquilo pode ter ou não. Mas é 100% hobby. É assim, falando em total honestidade, eu sempre quis ser investigadora. Pronto, desde miúda, que eu gostava muito de ciência, achava que era necessário ser assim um gênio muito grande. Não é. Pronto. Para algumas pessoas chama boa notícia, para outras pessoas é má. E como todas as áreas, tudo é possível de ser aprendido e é essencialmente dedicação mais do que propriamente ser o Einstein, o que seja. Eu descobri que isto era uma carreira quando cheguei à universidade, na verdade, porque eu cheguei ali no secundário. Eu queria escolher uma área, sabia mais ou menos o que é que gostava de biologia, gostava de química, portanto bioquímica pareceu uma coisa, e encontras montes de gente que tira bioquímica que te diz isto, tipo, eu queria trabalhar em alguma coisa ligada com as ciências, não sabia bem qual o curso, há muita diversidade na área das biociências, biologia, bioquímica, gostava das duas, pareceu uma boa ideia, e depois, quando eu cheguei à faculdade, eu percebi que muita gente fazia efetivamente investigação, e que não era uma coisa assim só para pessoas muito eruditas ou para pessoas com muito dinheiro. Porque pronto, não é? Esta ideia muito romântica do cientista que está no laboratório com os seus tubinhos de ensaio e que temos todo o tempo do isto não é real. Pronto. E eu quando entrei, portanto, quando eu inicio o meu doutoramento, eu queria efetivamente uma carreira na academia. Portanto, eu faço parte do grupo de pessoas que não queria ir para a indústria. Somos uma espécie em vias de extinção. Somos uma espécie em vias de extinção. Eu efetivamente sou muito académica. Frequentemente isso é-me dito como crítica, mesmo em termos profissionais, que sou demasiado académica, que devia ser um bocadinho mais translacional, porque lá está, ciência fundamental está a sair de moda, aqui em Coimbra não, mas no mundo sim. A ciência aplicada é cena do momento e podemos discutir durante horas se isto faz sentido, porque se toda a gente fizer ciência aplicada, não há ciência fundamental, e se não há ciência fundamental, não há novidade para a ciência aplicada. E é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, mas de facto eu comecei o doutoramento e toda a romantização que possa existir da academia vai rapidamente pelo esgoto, porque tudo o que é parte negativa da academia tu descobres ao fim de, sei lá, meio ano, e estou a ser simpática, eu acho que foi menos tempo. Eu não lembro tanto mais tempo. Pronto, mas acho que não estava enganando por mim próprio. Para mim... foi o ano das cadeiras, porque as cadeiras não tal, eu tive cadeiras, portanto... mas tu partiste ter cadeiras? Não, havia.
Pronto, é para mim, Quer dizer, depende, porque havia umas que eram correias de pedra, havia coisas que eu aprendia, outras que eram. para mim o meu ódiozinho começou precisamente aí, porque na Universidade de Coimbra, e aqui se calhar vou falar um bocadinho mal da Universidade de Coimbra, mas já disse isto em todos os inquéritos pedagógicos, portanto isto não é novidade nenhuma para o meu programa doutoral. A Universidade de Coimbra continua a obrigar-nos a fazer uma componente letiva muito estruturada. Portanto, nós temos que fazer X créditos, são mesmo para ser feitos, e a atribuição de créditos na Universidade de Coimbra, segundo o regulamento, existem coordenadores que facilitam, outros que não. O que é dado em créditos por semana são 2 créditos. E isto significa ter muitas horas de aulas. E para quem vem com financiamento da FCT, nós temos um projeto desenhado para 4 anos. 4 anos no laboratório. Pois, eu também. E um ano foi com o galheiro. Pronto. Essa foi. Aprendi algumas coisas, mas senti que foi o ano perdido que eu também tive bolsa. Ainda há pouco tempo eu estava a conversar com uma colega e ela estava-me a dizer que não se lembra de uma única palavra que tinha sido dada no primeiro ano. Portanto, aquilo valeu. Andei pesadelos com alguns modelos econométricos, tipo uma maravilha. Eu, por acaso, eu gostei de tê-los no primeiro ano. Agora, percebo isso que tu dizes da FCT, que normalmente na minha área, como as nossas propinas são mais baixas, só pede para começar a ter bolsa a partir do segundo ano. E acabas por ter 4 anos efetivos de bolsa de investigação. Mas ainda assim estás a pagar para trabalhar. Não sei se. Atenção, Há que eu digo, o primeiro ano, o ano letivo em que tens aulas. Estás a pagar para trabalhar. Sim, atenção. Só para deixar claro Sim, que depois sim, não quer. é verdade isso. Se tiveres primeiro ano, não dá equivalência a uma pós-graduação, na formação Formação. é equivalente. Portanto, é tipo um mestradozinho plus. O meu mestrado já foi formação avançada, novamente. Depois fui continuar para as cadeiras. Mas senti isso. O que acontece muitas vezes é a malta não consegue bolsar a primeira, usa o primeiro ano para preparar a candidatura. Mas ainda assim. Sim, também acontece muitas vezes. Não, mas isso é tudo São correto. candidatas todas outra Estão vez. errados. Sim, mas depois os estrangeiros às vezes não sabem. A malta dos estrangeiros não sabe as oportunidades e não sei o quê. Depois só quando cá está, depois não percebe que o ano letivo começa a setembro e as candidaturas já lançam só em março. Tens países que o ano letivo é diferente do nosso. Sim. O calendário é completamente Não, diferente. tudo varia, consoante os países. É assim, eu já trabalhei em 3 países diferentes e nem sequer a organização dos cursos é semelhante. Não é? Mesmo a própria base do curso também se usa para notícia muito em história. Quem tira história no Brasil e quem tira história aqui, a licenciatura, é completamente diferente. Porque eles lá dão um tipo de matéria e nós aqui damos outra. Nós temos a eurocêntrica, é muito virada para a Europa, muito virada para Portugal. A deles já não é tanto. Ok. E então, por exemplo, no primeiro ano, e portanto, eu acho isso muito útil na minha área, por exemplo, quem vem aqui tirar o doutoramento de fora dá-lhe estas bases do que é feito aqui. Não estou a dizer que isto é certo ou que é errado, mas dá-lhes, por exemplo, esse tipo de bases. Ok, certo. E por norma, e esta também era a parte que eu também gostei da minha parte letiva, nós tínhamos palestras todas as semanas com a investigação de ponto. Ou seja, nós chegamos a ter palestras com pessoas que ainda nem sequer tinham publicado aquilo. Certo. Já tinha um show assim. Exatamente. E aí acaba por compensar porque estás a entrar em contato com coisas novas que em alguns casos demoravam 2, 3 anos a ser a público. Mas isto também há faculdades e Pois eu faculdades. acho que isto aqui é uma questão Sim. também muito da área. Por exemplo, eu não valorizo isso porque eu tive isso no meu mestrado. Lá está, eu Por isso, para mim- cadeiras. Mas eu por acaso também não tinha. O meu mestrado é engenharia, é muito técnico, é muito fazer Pois, projetos, exato. etc. Nós não tínhamos. Tínhamos, por exemplo, um núcleo, ia para o departamento, Sim, fazia eventos, etc. Mas era fora das cadeiras. No mestrado já começamos a ter alguma coisa, mas o nosso curso é da licenciatura de 5 anos, depois foi os mestrados integrados, agora até é 3 anos. Portanto, nós só temos o último ano e a nossa dissertação de mestrado é só 30 CTS, é só meio ano. Nós temos muita informação. E depois temos projetos que são chatíssimos de fazer. Nós passamos a fazer esse trabalho. O quinto ano é só fazer trabalho, basicamente. Portanto, para investigar. Depois temos que fazer a dissertação e a primeira vez que muita gente vê um artigo científico. É mandar fazer a dissertação. Porque tu usas muitos manuais Pois, de exato. standard e tal, de engenharia, as leis, Para nós- etc. para nós é ficção acoplada, portanto temos. Não gostei. Não gostei dessa boca, tá? Sou uma profissão regulada. Nós lá nos temos Temos uma hora, eu percebi. Nós não É temos, bonito, sabes o que é bem fixe e não ter uma ordem? Não há cotas obrigatórias. Mas também podes fazer, não faço parte dela. Nem tornar Mas não é engenheiro. engenheiro, não. Não posso ensinar, não. Posso usar o meu doutoramento como doutor de ensaios. Mas
Não faz sentido, eu não estou. E mesmo assim, toda a malta que tem engenharia civil não faz sentido, porque eu não estou a fazer coisas que exigem isso. Portanto, eu vou estar a pagar para pagar só. Já agora vou aproveitar esta oportunidade. Mais um tema, está a continuar. Estás a falar muito mal da tua forma. Quando tu precisas para fazer as coisas que de facto estão reguladas, ok. Agora, não estou a fazer isso, estou a fazer investigação, estou a trabalhar, estou a fazer outras coisas. Não, olha, eu acho esse um testemunho muito interessante, porque eu todos os meses recebo um e-mail de alguém a dirigir-se à Associação Nacional de Bioquímicos como ordem. Aproveito para esclarecer, nós não somos uma ordem. Não há ordem de bioquímicos em Portugal, por isso é que nós trabalhamos em conjunto com a ordem dos biólogos, porque não é possível fornecer certificação a pessoas através de associações, tem que ser através da ordem. E a Ordem dos Biólogos, felizmente, é muito aberta a colaborações e trabalha connosco há muitos anos. Mas sim, constantemente. Aliás, há pouco tempo houve alguém que me perguntou como é que estava a situação do início da ordem. E a minha reação foi um bocadinho, não foi isto que eu respondi à pessoa, mas eu fiquei de género, sei lá, vocês queriam fazer uma ordem muito antes de eu sequer saber que ia ser bioquímica, portanto, não é mim que tenho que perguntar. A associação não é uma ordem nem pretende ser. Mas pronto. Mas sim, não somos regulados, não. Então é só para dizer que nós temos regulamentação básica e regulamentação. Porque eu também queria aprender. Eu também tenho que ler leis. Qual é o Ler leis. Que é para entretenimento de coisas para Mas podes ler as leis que tu quiseres. Tu és colega, Literalmente. há leis medieval, há leis. Literalmente posso ler leis todas que quiser. Nós também Tirando temos que aquelas ler- tecnologias que a mim não me interessam para nada. Nós também temos que ler leis. Vocês conhecem alguma coisa da bioética em Portugal e de como é que funciona? Olha, como é que funcionam os direitos dos animais em Portugal e como é que nós fazemos Eu ouvi da investigação. malta que eu tenho esse preconceito, que para mim toda a gente da tua área tem ratinhos e faz gráficos bonitos, portanto eu aprendi isso. Quando eu tive no estrangeiro tinha malta como estava no programa Médico de Portugal, apanhei malta dos vários programas locais, estávamos todos encafalados no mesmo gabinete. Ok. Portanto tinha lá pessoas que lá estavam no dia a dia, tinham um portátil e a mesinha, mas depois iam tratar os seus ratinhos. E por acaso já veio um banho de ética e tal, eles tinham uma guilhotina. Fun fact. Uma guilhotina para eticamente te dispor do ratinho depois de. Não se chama, olha, para já não se chama ratinho, chama-se migrânia. E além de existir uma guilhotina, que existe, é um dos métodos de eutanásia autorizados. A utilização da guilhotina está regulada. E eu estou a primeira via. Eu pensei sim. E Tinha imenso cuidado. Sim. o método, e em Portugal em particular, não sei de onde é que há os colegas que Já lá estamos também. Pronto. Em Portugal, em particular, nós temos muita legislação, porque nós não só transcrevemos a diretiva europeia, como elaboramos de forma bastante detalhada, muito para lá da diretiva europeia. Detalhado. Portanto, em Portugal, a experimentação que é feita em animais é bastante controlada e tudo carece de uma autorização. Nós temos que ter uma autorização de uma OAB, que são as entidades dentro das universidades, as comissões de ética dentro das universidades, que diz, sim senhora, não só os procedimentos estão bem descritos e estão segundo a lei, como a utilização de animais é justificada e o número de animais é justificado para a finalidade em questão. E existem existem inclusivamente formas de medir, de aferir potencial sofrimento dos animais e esses parâmetros têm que estar definidos antes sequer do estudo iniciar e a partir do momento em que esses parâmetros, esses sinais de alerta surgem, nós temos que agir em conformidade e normalmente temos que notificar o veterinário do critério e tem que ser feita a eutanásia. Pelo método mais adequado, porque existem vários. Normalmente as guilhotinas são muito utilizadas pela malta da neuro. Isto parece-me conversas que eu tenho durante o almoço. Eu costumo começar ao centro sem quase todos os dias. Pois. E então estou Pronto, e eles utilizam muitas guilhotinas para necessitam dos cérebros. Pronto, eles necessitam dos cérebros dos animais. Por exemplo, eu como trabalho em metabolismo, estudo obesidade e diabetes, os meus ratos só comem dieta gorda e açucarada, portanto eu acredito que existe muita gente que não se importasse de ser um ratinho nas nossas mãos. O método mais utilizado na minha área são os deslocamentos cervicais, portanto eles são anestesiados, muito ênfase eles são anestesiados e nós somos treinados para conseguir fazer
Eu confesso que já me disseram isso tudo, mas eu já me esqueci. Pronto, mas sim, pronto. Eu não trabalho com animais, já trabalhei com amostras de animais, não fui eu que cuidei deles ou que fiz as eutanásias, mas já trabalhei com amostras de animais, atualmente trabalho com amostras de humanos. Pronto. Só assim um bocadinho. Eu sinto que muita gente fica contente quando eu digo que trabalho com amostras de humanos, porque ela não é uma assassina, pronto. Se isso impede a minha família de me chamar assassina de ratos, não. Mas eu efetivamente trabalho com humanos. Por outro lado, eu acho sempre que é muito estranho dizer que trabalho com amostras de pessoas. Quando eu digo que trabalho com gordura, a reação habitual é queres? E eu não posso efetivamente aceitar essas ofrendas, mas sim. E aliás, uma coisa engraçada é que, da mesma forma como nós nos referimos, portanto, às eutanásias, as palavras que são utilizadas, nós somos ensinados a dizer eutanásia, ou acho que o termo em português é ocisão, ou oxisão, não sei bem pronunciar, em lugar de matar, não é matar. São chamadas mortes limpas e respeitosas, e portanto é uma eutanásia, não é. Eu não mato ratos. Eu sou muito na Rússia há uma estátua. Sim, que é muito fofa. É uma estátua em honra a todos os animais de laboratório. Os animais de laboratório. Sim. Sim, é um ratinho, efetivamente. É o mesmo ratinho, não. Não sei qual é que é a espécie. Não faço ideia qual é que é, porque, por exemplo, quando trabalhei com amostras de animais não eram vergalhos, não eram chamados ratinhos, eram ratos. Ratos grandes, não pareciam cores. Porque depende, eram ratos norvégicos. Sim, é muito fofa, aquilo é uma estátua de metal e tem uns óculos e está a tricotar uma molécula de ADN. É muito fofinha, está à porta do instituto, já não sei qual é que é. Mas sim, e depois há pessoas a trabalhar com outros modelos animais, por exemplo, no meu laboratório trabalhava-se muito com peixes. Já vi malta trabalhar com moscas também. Com moscas também? Sim, moscas é muito comum. Eu tenho um colega que trabalha com larvas de moscas. Muita malta no Centro de Ecologia Funcional trabalha com peixes e faz muita lição com peixes. E nós no C temos uma variedade, há pessoas a fazer estudos com canários. Porque dependendo do tipo de. Aquilo que a legislação recomenda ou impõe é que seja utilizado um modelo mais simples possível para testar a hipótese. Posto isto, o que é que nós queremos dizer com mais simples? É aquilo que à partida seja menos senciente, ou seja, aquilo que tenha menos dor naquilo que tu vais fazer. E portanto, se tu deves usar um peixe em lugar de usar um morganho, deves usar o peixe em lugar de usar um morganho. Idealmente, nós atualmente queremos todos utilizar queremos todos usar humanos, porque efetivamente a utilização de animais está a ser cada vez menos bem vista por causa da opinião pública. E por isso as próprias revistas académicas optam por artigos que tenham sido feitos em pessoas. Às vezes por motivos válidos, porque efetivamente é muito mais fácil a ciência ser aplicável a humanos se tiver sido feita com amostras de humanos. Porém, se quiseres ver efeitos sistémicos, tu continuas a necessitar de ter um organismo completo e há coisas que eu não consigo controlar como um humano come. Por exemplo, eu consigo controlar o intake calórico de um rato. Eu não consigo controlar o intake calórico de um humano. E, portanto, há coisas que eu não vou conseguir fazer com pessoas. Há coisas que não se podem fazer com pessoas. Por exemplo, para as pessoas que trabalham em neurociências é muito complicado trabalhar com pessoas. Bem, há quem depois pega nos cadáveres, assim, pessoas que estão... Sim, mas já são células que não estão vivas, portanto, sim. Há todo um conjunto de procedimentos que eu poderia descrever aqui de forma bastante gráfica, que acho que não faz sentido, mas que em humanos seriam completamente impossíveis, não é? Pronto. E, no entanto, nos animais é possível, existem limites muito definidos do que é autorizado e do que não é autorizado, mas são possíveis, e nas pessoas não são. Nas pessoas aquilo que é feito, por exemplo, aqui em Coimbra nós temos muita malta na Faculdade de Psicologia que faz investigação em neurociências também, em neuropsicologia, e eles utilizam pessoas que tenham, por alguma razão, imagina, tiveste um acidente de viação e infelizmente tiveste alguma via que ficou bloqueada por alguma razão e, portanto, são anomalias que acontecem, que surgem não induzidas pelo investigador e as pessoas são depois avaliadas às vezes durante a vida toda e é super interessante para alguém que vem das biociências, para quem o número de voluntários é sempre super importante, o número de replicados é super importante.
Na área da psicologia eles têm estudos de caso, em que tens tipo um psicólogo que estudou uma utente a vida toda e é ADF, e a ADF é conhecida por toda a gente que estuda, acho que é a agnosia visual, porque é a paciente da agnosia visual e aquele investigador estudou a vida toda. Para nós isso é impensável publicar um estudo de caso. Na minha área não dá. Em medicina também acontecem, mas na minha área não dá. Eles dizem uma coisa muito gira, que é, para a malta da psicologia, as pessoas que, dentro de uma síndrome, todas as pessoas são diferentes e únicas, os controlos são todos iguais. E por isso é que eles fazem estudos de caso. Mas sim, para nós não. Para nós necessitamos de indivíduos elevados e por isso é que usamos animais muitas das vezes, porque as pessoas não se contariam. Eu tive uma professora que dizia muitas vezes que toda a gente que queira acabar com os estudos animais, que apareça amanhã à porta do meu laboratório, que eu tenho todo o prazer. Mas elas não vão aparecer. Se nem aparecem para a psicologia, se nem aparecem para preencher os inquéritos da nova história, quer dizer... Ou de bicicletas. Eu preencho todas as que me aparecem de saúde mental e essas coisas todas. Já tenho essa sensibilidade porque. Pela solidariedade. Você sempre está lá alguém atrás. Tu sabes que está um doutoramento a chorar do outro lado do ecrã. Pronto, e com isto, e com muita pena minha, vamos terminar o podcast, que já vai um bocado longo, mas já estávamos aqui mais 2 ou 3 horas a falar. É porque tínhamos aqui mais uma série de perguntas para colocar, e até porque o doutoramento não é só o doutoramento, não é só ir para um laboratório, não é só fazer investigação. E acho que hoje mostramos um bocadinho disso. Não é só isso o doutoramento. Pronto, antes de mais, quero te agradecer por teres vindo. Nada. Foi muito engraçado e foi uma boa experiência. Estamos todos a saber que trabalhas com humanos quando passámos por um CNC e por aí era só ratinhos que se mexiam. Não. Afinal, também se mexem humanos. É a minha missão de vida. Temos os softwares para fazer gráficos. Exatamente. Verdade, o GraphPad, toda a gente biologia, malta, é um software pago, infelizmente. Mas é o que é. É o mais fácil de aprender. E pronto. E não sei. O Illustrator também é fixe para a malta das ciências. Há montes de plataformas com imagens de obtenção legal, biorrender também é muito louco. E pronto, não se paga por ninguém. Mas sim, é o que eu uso. Para mim é o Excel. Pronto. Epá, também uso muito o Excel. Honestamente, se calhar é o software mais citado nos meus artigos é o Excel. E vá, a malta não cita o Word, mas sim. E assim terminamos mais um episódio do PhD Buddies. Obrigado por estarem desse lado. E mais uma vez, muito obrigado por esta conversa. Contem-nos o que acharam e sigam-nos nas redes sociais e deixem as vossas sugestões e partilhas. Muito obrigado.